Olá a todos que assistem o canal da Gorda. Eu estou fazendo esse vídeo introdutório apenas para me desculpar pela demora, né, no envio das respostas que vocês, né, tão prontamente, né, quiseram perguntar, mas eu tive umas questões pessoais que me impediram de dedicar o tempo necessário para que eu, né, avaliasse todas essas perguntas e pudesse respondê-las da melhor maneira que me coube, tá? Então, elas vão seguir. Obrigada, né, pelas perguntas de vocês. É sempre bom a gente ler essas dúvidas, porque isso, de uma certa maneira, nos recicla, nos atualiza e no final, né, depois que eu terminar de responder todas essas perguntas, eu vou fazer um outro videozinho para vocês, tá bem? Um grande abraço, tchau, tchau. Então, a primeira pergunta veio de Lourdes Ralph e é a seguinte: Oi, Adriana, você nas consultas absorve os problemas relatados para a sua energia? Deixa eu só fazer um esclarecimento. Vocês vão me ver olhando ou para baixo ou para o lado, é porque eu anoto os pontos principais para eu não me perder e conseguir abordar todos eles para vocês, tá bom? Então, Lourdes, ouvir os problemas não é tarefa fácil, mas é possível, né? Não é só ouvir, a gente não ouve, né, com os ouvidos dos amigos, dos familiares. A gente precisa ouvir, né, as entrelinhas, aquilo que não é dito, né? A gente precisa avaliar a postura, né, das pessoas que estão, né, sentadas à nossa frente. E, para além disso, é necessário que a gente intervenha quando necessário, né, intervir para o outro, né, parar e observar o que ele falou, o que ele deixou de falar. Então, é uma escuta diferenciada, né? Onde a gente, um dos propósitos é levar vocês, né, os pacientes, a refletirem sobre as suas próprias questões. No início da minha carreira, quase 20 anos atrás, eu absorvia muito mais, né, as questões que as pessoas traziam, porque tudo era muito novo, né? Os problemas, as questões eram novidade. Junto a isso, existia, né, uma certa ingenuidade, um certo despreparo. A gente tem, né, o estágio probatório dentro da faculdade, mas o que te prepara realmente para atender é o dia a dia, é o cotidiano, é a experiência. Então, no início, sim, eu absorvia muito mais essas questões, eu levava, né, alguns problemas para minha casa, né, martelando no o que eu podia falar ou podia fazer para auxiliar aquela pessoa ou pessoas, porque também na época da faculdade, né, quando eu já estava na parte do estágio, eu atendi grupos e então eu ficava, né, pensando no como intervir para auxiliar, né, aquela pessoa ou pessoas nos sofrimentos que elas traziam. Então, com o apoio da supervisão, porque sim, né, nós somos orientados a fazer supervisão com um outro profissional de psicologia, né, que esteja preparado para isso, né, porque é ali naquele momento da supervisão que a gente consegue, com o auxílio desse profissional, muitas vezes, compreender o que são as minhas demandas e o que são as demandas dos pacientes, né, para que, às vezes, você pega um caso onde você, de uma certa maneira, né, acredita que não está conseguindo, né, compreender ou não está conseguindo auxiliar. Enfim, a gente esbarra com algumas questões
E a supervisão serve para a gente voltar ao norte, né? Voltar para o caminho e justamente aprender, né, a não levar esses problemas que são do outro para casa, né? Porque tem histórias que você ouve que vão impactar o psicólogo de uma forma mais pessoal, porque tem muito a ver com o que o psicólogo está vivendo no momento, por exemplo, né? Ou porque já viveu, ou porque conhece aquela história, né? Então, para a gente não misturar as estações, a gente faz a supervisão e continua estudando, né? Estuda, lê, tenta, né, se corrigir na medida do possível, né? E hoje eu posso dizer que eu consigo separar com clareza, né, saindo dos atendimentos conforme eu entrei, né, me sentindo bem, porque eu só atendo quando eu, Adriana, estou bem. Não adianta eu atender alguém querendo estar em outro lugar ou não estando bem fisicamente ou psiquicamente, que a coisa não vai fluir. Então, se eu estou bem, eu atendo. Mas nem tudo são flores, né? Antes de ser psicóloga, eu sou um ser humano, né? E há casos bem específicos que podem me impactar e que já impactaram, né? Eu não vou dizer para vocês que eu não me abalo, que eu não vou absorver esses problemas, porque eu sou um ser humano, né? Então, eu às vezes, como já aconteceu, né, eu ouvi determinado problema e eu precisei de um tempo não só para compreender aquele problema em sua profundidade, mas encerrado o atendimento daquele paciente, eu precisei de um tempo para limpar a minha mente, né, momentaneamente, a fim de que eu atendesse o próximo paciente. E se eu tiver que atrasar atendimento, eu vou atrasar. Se eu tiver que mudar um horário, eu vou mudar, né? Logicamente com, né, a aceitação do próximo paciente, porque sou um ser humano e tem algumas coisas que podem me impactar, sim. Eu vou dar um exemplo para vocês, né, de um paciente que eu atendia, e esse paciente tinha uma história de vida muito, mas muito complicada, né, de abusos, maus tratos e violência doméstica quando adulto. E conforme nós estávamos trabalhando, né, todos esses sentimentos, né, represados, esse paciente descobriu que estava com uma doença incurável. Sim, eu absorvi, não há como, para mim, não me comover diante da história de vida desse ser humano e não me sensibilizar, né? Então, como não me sensibilizar? O que fazer nessa situação? Eu precisei de um tempo, realmente, entre um paciente e outro, para eu conseguir, como disse antes, né, tentar limpar a minha mente dessa notícia impactante e me concentrar para o próximo atendimento. Então, espero, Lourdes, que eu tenha respondido sua pergunta. Beijo para você. Então, a segunda pergunta veio de Fátima 389. Acredito que seja Maria de Fátima. Então, Maria de Fátima, a pergunta foi: por que, quando estamos passando por momentos difíceis, somos acometidas por compulsão alimentar? Estresse, dor, ansiedade, luto, tristeza, medo, problemas de uma maneira geral, causam diferentes reações, né, nas pessoas. Algumas comem, algumas deixam de comer e algumas não descontam na comida, né, esses sentimentos.
compulsão alimentar está diretamente ligada a fatores emocionais que fazem com que essa pessoa acredite que, ao comer de forma compulsiva, está se ajudando a fugir / resolver o que lhe aflige. Por que eu coloquei? É uma fuga, tá? A compulsão alimentar é uma fuga daquilo que traz inquietude, daquilo que traz insatisfação, daquilo com o qual a gente não está sabendo lidar, né? Mas algumas pessoas podem pensar que ao comer, né, ela também digerir o alimento está ajudando a digerir o problema. Não sei se vocês estão conseguindo, vão conseguir entender. Ao não conseguir lidar com a questão, a comida substitui esse problema, né, de forma momentânea. Por que eu digo que é de forma momentânea? Porque a questão, na verdade, não foi resolvida, né? Então, você sempre vai comer, né? Você colocou passando por momentos difíceis. Quem é que não passa por momentos difíceis sempre, né? Ou de vez em quando? Então, você sempre estará comendo muito, de vez em quando ou sempre, né? Por não conseguir lidar com esses momentos difíceis, né? A compulsão alimentar pode ser um mecanismo de defesa, tá? Pode ser metabólica, né? É uma questão metabólica do nosso corpo, assim como, né, a obesidade, e pode ser emocional, né? Normalmente, eu acredito que elas sejam, né, um misto, que a compulsão alimentar seja um misto disso, tá? É tudo junto e misturado. O importante, Maria de Fátima, é que você perceba, né, em que momentos essa compulsão ocorre, né? E se perguntar, né, se comer dessa forma vai te ajudar a solucionar a questão, né, esse momento difícil, ou se isso somente está adiando o inevitável, né, que é a resolução da questão, né, ou esperar o momento passar, né, o momento difícil, ou resolver esse momento difícil. Sugestão: faça um diário, né, do que leva você a comer, né, o que você estava sentindo antes de sentir a compulsão e o que você sentiu depois que você cedeu a essa compulsão e começou a comer, né, bastante. Por que isso, né? Quando a gente escreve os nossos pensamentos ou os nossos sentimentos, isso nos ajuda a organizar, né, a organizar o nosso pensamento e organizar as nossas emoções. Eu como mais quando eu tô estressada, eu como mais quando eu tô feliz, eu como mais quando eu tô triste, eu como mais quando eu estou aborrecida com alguém, né? E o que eu sinto fisicamente? Eu não sinto nada, eu só sinto fome. Você sente fome ou você sente vontade de comer? São duas coisas diferentes, né? Então, e que você consiga, né, visualizar esse mapa para saber em que momentos você está comendo mais, né? Como você falou momentos difíceis, seria interessante que você colocasse que momento difícil, né? É um momento em que eu briguei com alguém, é um momento em que eu tive um aborrecimento no trabalho, é um momento em que eu briguei com alguém da minha família, ou alguém da minha família me magoou, né? Para que você consiga mapear isso e ter uma visão mais clara dos pontos, né, que desencadeiam essa compulsão alimentar, tá? Procure ajuda médica, psicológica e profissional, né, para te dar esse suporte, porque lidar com compulsão alimentar não é tarefa fácil. Muitas vezes a gente não consegue resolver sozinho, muitas vezes é necessária uma medicação,
para ajudar, né, a controlar essa compulsão, para ajudar a nos manter distantes daquilo que faz a gente comer mais. Não que você vá ficar escrava de medicação pro resto da vida, mas como a compulsão alimentar está diretamente ligada a questões emocionais, né, é interessantíssimo que você procure ajuda profissional, tá bom? E lembrem-se, não só Maria de Fátima, mas todos, vocês não precisam ser aquilo que vocês comem, tá bom? Um beijo grande. A próxima pergunta veio de Ingrid Carvalho. Gostaria de saber se é possível e como lidar com a ansiedade relacionada à alimentação. Então, Ingrid, em primeiro lugar, deixa eu desmistificar um pouco, né, a ansiedade. A ansiedade, ela não é uma vilã, tá? Sem ansiedade, a gente não fica preparado, né, para aquelas opções de luta ou fuga, né? E o corpo não fica preparado para a gente reagir diante das coisas. É a ansiedade que faz isso, né? Eu divido a ansiedade, não só eu, né, mas outros profissionais dividem a ansiedade com uma ansiedade positiva e negativa. A ansiedade positiva é aquela, exemplo, vou fazer uma viagem para Disney em julho e desde agora você já está vivendo essa viagem, né, de forma prematura. E isso não é algo que deixa você se sentindo mal. Pelo contrário, você tá ali excitada, você tá ansiosa, você tá querendo que chegue logo julho para você empreender a tal viagem para Disney. Essa é a ansiedade positiva. A questão toda está, né, na ansiedade negativa, que é justamente quando, ao nos sentirmos ansiosos, a gente desenvolve, né, as respostas corporais negativas ou os pensamentos negativos. E é nessa ansiedade, com esse tipo de ansiedade, que o trabalho psicológico é feito, né? Porque a ansiedade, ela vai te motivar a comer, porque é a forma como você está respondendo a ela, através do alimento. A ansiedade, ela é uma emoção que se manifesta em resposta a algum sentimento, que pode ser amor, tristeza, alegria, enfim, né? O que eu quero dizer com isso é que, diante de um sentimento, seja ele qual for, né, a nossa cabeça, o nosso psiquismo resolveu responder de forma ansiosa, né? Se fosse aquela ansiedade negativa, se fosse aquela ansiedade positiva lá da tal viagem, não teria problema nenhum. Mas as questões começam a ocorrer quando você vai lá e come, ou, como eu falei no vídeo anterior, para de comer, tá? Não come, de jeito nenhum, perdi a fome, não quero comer, ou então apresentam outros transtornos alimentares como anorexia e bulimia, né? Então, enfim, diante da dificuldade de lidar com determinado sentimento, a ansiedade surge, né, e faz com que a pessoa ataque armário, geladeira, fogão, né, o que tiver pela frente. E se não tiver, né, nada em casa para comer, ou a pessoa faz, ou a pessoa vai para a rua comprar, né? O que não dá é ficar sem comer, tá? Então, lembre-se que a ansiedade é uma resposta, né? Uma resposta a algum sentimento que está por trás, né, da situação que desencadeou essa vontade de comer, ou a não vontade de comer, a perda de apetite, ou anorexia ou bulimia. Né? Pergunte-se, né? São as sugestões que eu dou. Comer isso me fará bem?
O que de melhor acontecerá se eu comer isso tudo? Comer isso resolverá a questão? O que de pior acontecerá se eu comer tudo isso? Por que estou me sentindo assim? Nem sempre nós encontramos as respostas sozinhos. Por isso eu te oriento a buscar ajuda profissional. Eu não sei se você, come demais, não come, ou se você tem, anorexia ou bulimia. Mas independente, do transtorno alimentar, a gente não dá conta sozinha, sabe? A gente precisa, de um profissional treinado, experiente, ou com muita dedicação, tá? Para te ajudar a compreender o que te leva a comer, a sua relação com a comida, ou que te leva a não comer. Não reconhecer aquilo que nos inquieta, fará com que esse mecanismo, sentimento, emoção, compulsão ou falta de comida, falta de alimento, má alimentação, continue. É possível se antecipar a isso. Por exemplo, se você sabe que ficar triste te leva a comer, tristeza, sentimento, resposta, ansiedade, Troque a gordura por algo mais saudável, Você ficou triste, deu vontade de comer, Então ao invés de você comer muitos alimentos com gordura saturada, que é o pior tipo de gordura, troque por alimentos mais saudáveis, tá? Ou utilize produtos, zero açúcar, zero adição de açúcar. Antigamente esses produtos eram horrorosos, mas hoje a gente tem uma série de produtos zero açúcar que são gostosos, são bem palatáveis, dá para comer, tá? Coma frutas se você não tiver restrição alimentar, para frutas, diabéticos não podem comer muitas frutas, por exemplo. E lembre-se sempre de perguntar se essa ação de comer, de deixar de comer, ou a má alimentação, terá um resultado positivo ou negativo em você. Beijo! Então, a próxima pergunta foi de Decras. Confesso não saber lidar com a velhice após os 50. Tudo muda, mas a mente não. Como trabalhar a mente? Olha, é por isso que eu reforço tanto a necessidade das pessoas que estão como você, com essa dificuldade de trabalhar a mente ou de tentar mudar a mente, procurar ajuda profissional. Gente, hoje, tem plataformas para quem tem plano de saúde, para que sejam, para que as pessoas façam a sua sessão de terapia. Pelo SUS é muito mais complicado, mas existe, tá? E outros tantos profissionais, atendem de forma online e com isso fazem um preço mais em conta, Pensa só, não vai fazer mal nenhum vocês negociarem valores, Vocês não precisam fazer uma vez por semana, vocês podem fazer de 15 em 15 dias. Conversem com um profissional a respeito disso. Se o profissional apontar a necessidade de fazer uma vez por semana e vocês não tiverem condições financeiras para arcar, negociem com ele, não tenho como pagar, vou fazer quinzenal. Então, respondendo agora a sua pergunta de forma mais direta, eu tive uma percepção de que você chegou, passou dos 50 e está experimentando, a desesperança de um propósito de vida. Quando isso ocorre, perdão, o desânimo toma conta, e nós passamos a nos perguntar para que levantar, para que agir, para quê, por quê, qual o propósito.
Daí, a nossa alma adoece, mais, porque ela já está adoecida. E quando a alma está adoecida, o corpo dói. Dói bastante. Não há vislumbre de sonhos a realizar. O medo de seguir adiante, né, toma conta e pode paralisar. Ao invés de pensar que é possível agir ou fazer, nos focamos em nossa própria finitude. Todo movimento contrário ao pessimismo e ao negativismo se torna um peso, porque ir contra o que sentimos, né? Ir contra ao que sentimos ser uma sentença, né? Ou seja, que você está sentenciada à dor, ao sofrimento, à solidão, ao medo, né? À falta de propósito. Né? Ir contra esse tipo de pensamento requer força, paciência e determinação. Estabeleça, né, como trabalhar a mente. Estabeleça pequenas metas diárias. Hoje vou me fazer feliz fazendo 3 pontinhos. E cabe a você escolher alguma atividade ou atividades que proporcionem esses momentos de felicidade, de bem-estar, de prazer. É tomar um sorvete de casquinha? Vai tomar um sorvete de casquinha. Né? É andar descalça? Vai andar descalça. O céu é o limite. Como eu disse no vídeo anterior, não há necessidade de serem atividades grandiosas. Se você gosta de desenhar, vai desenhar. Se você gosta de cantar, vai cantar. Se você gosta de ler, vai ler. Uma outra sugestão. Tente resgatar um sonho não realizado e que agora, depois dos 50, você tem condições de tentar realizar. Ah, eu queria ter feito faculdade. Faça agora. Por que não fazer? Ah, eu gostaria de viajar para Aracaju. Vai viajar para Aracaju, parcela em 500 vezes. Né? Vou planejar, nós estamos em 2025, eu vou ter dinheiro em 2027. Vai pagando até 2027, mas vai fazer a sua viagem para Aracaju. Faça um trabalho voluntário se você puder, se você se identificar. Né? Tirar o foco de si mesmo, né, de nós mesmos, principalmente quando a gente está com esses pensamentos mais negativos, mais sombrios, nos ajuda, né, a nos impulsionar e seguir adiante. Porque a gente está tirando o foco do nosso sofrimento e olhando para o outro e se preocupando com o auxílio do outro. Cante no chuveiro, dance de calcinha e sutiã, por que não? Tome sol diariamente, busque uma atividade física caso não haja impedimento. Isso tudo, gente, ajuda o corpo a produzir hormônios do bem-estar. Hormônios que vão inundar o nosso cérebro e vão passar a mensagem para ele de que é possível se sentir bem com 50, 60, 70, 80, logicamente respeitando os limites do nosso corpo. Eu não tenho o corpo que eu tinha com 20 anos, não o corpo, né, fisicamente, mas a disposição, o fôlego, né, o tempo em que eu conseguiria estar mais ativa. A gente tem que respeitar esses limites, mas nada nos impede de tentar coisas diferentes. É assim que a gente vai trabalhando a nossa mente. Faça pinturas, pinte aqueles livros de colorir. Isso é terapêutico. Isso ajuda, né, a pessoa a se dedicar àquela atividade, melhora, né, a concentração, melhora a coordenação motora fina e grossa, porque você está ali pintando nos quadradinhos.
melhora a nossa criatividade, porque você vai parar para pensar qual é a cor que funciona melhor e como é que vai ficar brilhando, e vai ficar isso, e vai ficar aquilo. E se dedicar a esse tipo de atividade, se esse tipo de atividade te relaxar, é tudo que o cérebro precisa para fazer com que você vá se sentindo cada vez melhor com você mesmo, tá bom? Converse com amigos ou com alguém da sua confiança, né? E procure conhecer a si mesma. Procure ajuda profissional, caso você queira, caso você ache que não está dando conta de tudo, né? Nós somos o nosso próprio impedimento, mas não precisa ser assim. Beijo grande. Então, a próxima pergunta veio de Carinho de Ateliê. Olá, a psicanálise seria uma boa abordagem para tratar compulsão alimentar? Veja bem, eu sou a favor de toda e qualquer abordagem que atinja o paciente. Se for a psicanálise, é a psicanálise. Se for a gestalt terapia, é a gestalt terapia. Se for, né, a terapia cognitivo-comportamental, será essa. Se for, né, a junguiana, será a junguiana. Né? Mas o que acontece? A terapia cognitivo-comportamental é a que tem sido mais difundida para trabalhar essas questões de compulsão alimentar, de transtornos alimentares, transtornos de ansiedade. Por quê? Porque, em teoria, né, o terapeuta, ele passa exercícios, né, para a pessoa fazer fora do consultório, né, para que essa pessoa comece a conhecer os seus próprios sintomas. E acaba que os médicos, principalmente, acabam falando, vai fazer TCC, né? Você precisa da TCC. A psicanálise, não é que ela não seja capaz de chegar ao âmago da questão da compulsão alimentar, mas ela tem uma abordagem diferente, uma abordagem que precisa ir lá no passado para compreender como nós fomos, né, construídos individualmente, socialmente, familiarmente, né, ao longo dos anos, para chegar até o momento em que essa compulsão alimentar foi desperta. São abordagens diferentes, para mim, são eficazes, mas o mais importante disso tudo é o vínculo que você cria com o seu terapeuta ou com o seu analista ou com o seu psicólogo, né? Porque se esse vínculo terapêutico não for criado, se você não conseguir sentir empatia pelo seu psicólogo ou confiança, nenhum trabalho vai adiante, seja a abordagem que for, tá certo? Então, mais do que isso, ou tão importante quanto o vínculo, é o tempo que você vai se dedicar à sua terapia ou à sua análise, tá? Porque seja para tratar de qualquer questão, se você não estiver num momento, né, propício para entrar no processo de análise, você pode estar com o melhor profissional ou com a melhor abordagem, que a coisa não vai fluir. Eu chamo de disposição interna. Só quando existe esse despertar, né, dessa disposição interna para você se autoavaliar, para você ser avaliado pelo profissional, não é avaliado no sentido de recebeu nota 0 ou recebeu nota 10. Isso é bobagem. Avaliado no sentido de compreender, né, aquilo ou, né, eventos que fizeram com que você desenvolvesse a compulsão alimentar, tá certo?
Um dos objetivos da terapia, né, é você, enquanto paciente, ser capaz de aceitar-se do jeito que você é, né? Seja gordinho, seja magrinho, seja com compulsão, seja com obesidade, seja com anorexia, com bulimia. Aceitar-se não quer dizer que você não vá em busca de algo melhor, né? Mas aceitar que todos nós temos um lado que nos desagrada. E isso faz parte de nós. E tá tudo bem. Como meu amado Carl Jung diz, ou disse, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Beijo. Vânia Paiva me fez a seguinte pergunta: quando uma pessoa é considerada psicopata? Vamos lá. O termo psicopata já foi usado e ainda é utilizado atualmente, assim como o sociopata. Mas o termo correto, né, é um transtorno de personalidade antissocial. Tá? Esse é o termo correto. A pessoa, para ser, né, diagnosticada com um transtorno de personalidade antissocial, né, ou psicopata, né, ou psicopatia, que também é um termo normalmente usado, ela precisa atender alguns critérios antes dela ser diagnosticada, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes, porque o objetivo aqui não é ensinar a vocês como diagnosticar, né, um transtorno de personalidade antissocial. O que eu posso dizer é que, para que essa pessoa seja considerada, né, portadora desse transtorno, esse diagnóstico ele vem somente depois dos 18 anos. E até esses 18 anos, mais especificamente 15, né, até os 15 por aí, essa pessoa, né, esse sujeito já deve ter apresentado alguns comportamentos, né, anteriores que nós chamamos de transtorno de conduta. Tá? Então, explicada essa parte, eu vou citar algumas características de pessoas que têm, né, esse transtorno de personalidade antissocial. Uma das coisas que mais se destacam, né, é a falta de empatia. Né? Essas pessoas não sabem o que é ser empático, né, com outras pessoas. Empatia é a capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro, né, para melhor compreender, né, aquele outro, né, melhor compreender a dor do outro, o sofrimento do outro, né, a capacidade, né, que o outro tem, não só de sofrer, mas também de ser alegre, né, porque quando eu vejo Catarina, por exemplo, feliz, eu sou empática a ela e fico feliz por ela e com ela. Pessoas com esse tipo de transtorno não sentem isso. Mas não se enganem, e isso eu tenho que frisar muito bem, para que vocês não saiam, né, dizendo que tal pessoa é psicopata, tem psicopatia, porque ela não é empática, né, com você ou com qualquer outra pessoa, tá? Até porque existem transtornos de personalidade, né, que têm critérios muito parecidos. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando faz esse tipo de diagnóstico, tá? Mas voltando aqui, não se engane, né? Há quem diga que os psicopatas ou pessoas que têm transtorno de personalidade antissocial não conseguem
Expressar emoções. Não se engane, essas pessoas conseguem expressar emoções, conseguem chorar, conseguem sorrir, conseguem fingir alegria, fingir competição, fingir que são amigos, que são leais, que se importam com o outro, mas é isso, é fingimento, tá? Essas emoções não são reais, elas são fingidas, porque o objetivo desse tipo de pessoa que sofre dessa psicopatia é somente obter o seu próprio ganho, né? É mais ou menos como se fosse assim, o que eu ganho sendo solidário com aquela pessoa ali? Ah, eu vou fingir que estou do lado dessa pessoa, porque se essa pessoa se der bem, eu também vou me dar bem. É mais ou menos por aí, tá? O objetivo é sempre eu. O que eu vou ganhar com isso, o que eu quero, né, com isso. São pessoas manipuladoras, são pessoas que num outro extremo são extremamente sedutoras, são pessoas que podem conversar com você durante horas sobre os mais diversos assuntos e sempre inflamando o seu ego, inflamando a você mesma, né, dizendo que você é isso, que você é aquilo, mas porque existe um objetivo por trás que é do próprio engrandecimento, tá? Podem ser galanteadores, podem ser, né, fingir, né, que se importam com você, mas na verdade não se importam, tá? Eles usam e manipulam qualquer pessoa para atingir seus objetivos, né, para obter sempre um ganho pessoal. Eles não se ajustam às normas sociais no que diz respeito à lei, né? Se a lei diz não pode dirigir acima de 80 quilômetros, vai dirigir acima de 80 quilômetros. Você precisa respeitar a autoridade policial. Eles não vão respeitar a autoridade policial. Você precisa respeitar a Constituição. Não vão respeitar a Constituição brasileira, né? Então, assim, no que diz respeito ao que é legal, né, as leis, não existe esse respeito, não existe esse ajustamento, essa obediência, entre aspas, tá? São pessoas que podem destruir propriedades, são pessoas que podem assediar pessoas, são pessoas que podem roubar, que podem furtar, que podem, né, enganar, né? São pessoas realmente, né, que estão à margem da lei neste sentido estrito de não respeitar a lei, tá? Mas volto a dizer, cuidado, porque não é só isso, tem que ser um conjunto de fatores, tá, que vão levar ao diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial, tá? Normalmente são mentirosos, são insensíveis, são cínicos em relação ao sofrimento do outro, em relação aos direitos e sentimentos do outro, ou eles podem ser excessivamente autoconfiantes e convencidos, tá? Vamos pensar que cada um é diferente do outro. Você pode ter uma pessoa com um transtorno que é extremamente agradável e podemos ter uma pessoa que é extremamente desagradável. São pessoas diferentes, com histórias diferentes, né, e que vão se desenvolver de maneira diferente, tá? Existem dois fatores de riscos, né, principais, que são considerados, que são os fatores ambientais, e por fatores ambientais a gente compreende a família, né, de onde esse sujeito veio, né? Quando eu falo em fatores de risco, falo fatores de riscos que podem auxiliar o desenvolvimento desse transtorno, tá? Por ambientais, por fatores ambientais, a gente compreende, né, a família desse sujeito, que é o núcleo familiar básico, né, que
muitas dessas pessoas, né, com pesquisas que já foram feitas, né, ao longo desses anos todos, muitas dessas pessoas são frutos de famílias abusivas, né, ou negligentes ou instáveis, onde os papéis familiares de pai, mãe ou aqueles que os representam não foram muito bem determinados ou ficaram instáveis ao longo da vida de crescimento desse sujeito. Tá? E os outros fatores de risco são genéticos, né, que a própria palavra já explica, né, e há quem considere, né, que existem genes que facilitam, né, o desenvolvimento desse transtorno, ou esses fatores podem ser fisiológicos, como por exemplo, por uso de substâncias, né, químicas, que podem desencadear, né, a psicopatia. Bom, eu espero, Vânia, que eu tenha conseguido te auxiliar aí minimamente, e reitero aqui muito cuidado, né, antes da gente indicar o dedo para determinada pessoa e dizer psicopata, tá? Nós, enquanto profissionais da saúde mental, temos que ter muito cuidado ao diagnosticar um transtorno de personalidade, porque aquele sujeito, aquele indivíduo precisa obedecer uma série de critérios, né, para que a gente chegue a esse diagnóstico, tá bom? Beijo, tchau, tchau.